Sabe aquele momento em que você olha para o espelho e não reconhece a pessoa que está te encarando de volta? Pois é, meu bem, foi exatamente assim que me senti naquela manhã de domingo. O sol entrava preguiçoso pela janela do nosso quarto, iluminando os lençóis desarrumados e o corpo adormecido do meu marido, Rafael. Eu estava ali, parada em frente ao espelho do banheiro, segurando um teste de gravidez positivo nas mãos trêmulas. Positivo. 2 linhas rosa, tão delicadas e ao mesmo tempo tão poderosas, capazes de virar meu mundo de cabeça para baixo, em questão de segundos. Grávida. Eu, Luísa, 28 anos, estava grávida. Meus dedos acariciaram instintivamente minha barriga ainda lisa, enquanto meus olhos percorriam minha imagem no espelho. Pele escura como chocolate, cabelos crespos presos num coque desarrumado, olhos grandes e expressivos. Tão diferente do meu marido, com sua pele clara e olhos verdes. Nossa diferença sempre foi motivo de olhares curiosos, às vezes até hostis, mas nunca dentro da nossa própria casa. Pelo menos era o que eu pensava. A primeira coisa que senti foi uma alegria estonteante, seguida quase que imediatamente por um medo paralisante. Como Rafael reagiria? Nós nunca tínhamos conversado seriamente sobre ter filhos. Nossa vida em São Paulo era agitada demais. Nossas carreiras estavam decolando. Um bebê não estava nos planos. Pelo menos não agora. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. O cheiro do café que eu havia preparado mais cedo invadiu minhas narinas, e de repente senti uma onda de náusea. Corri para o vaso sanitário, expulsando o pouco que havia no meu estômago. Era real. Estava acontecendo. Luísa, você está bem? A voz sonolenta de Rafael veio do quarto, seguida pelo som dos seus passos se aproximando do banheiro. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Estou bem, amor, respondi, enxaguando a boca e escondendo rapidamente o teste de gravidez no bolso do meu roupão. Só um mal-estar passageiro. Rafael apareceu na porta, os cabelos claros despenteados e os olhos verdes ainda sonolentos. Ele era lindo, mesmo assim, recém-acordado. Nos conhecemos na faculdade de administração, e foi amor à primeira vista. Pelo menos, era o que eu sempre acreditei. Tem certeza? Você anda meio estranha esses dias, ele comentou, se aproximando e me abraçando por trás. Nossos olhares se encontraram no espelho, e por um momento hesitei. Deveria contar agora? Aqui, no banheiro, com um gosto de pasta de dente na boca e cabelo desgrenhado? Na verdade, Rafa, comecei virando-me para encará-lo. Eu preciso te contar uma coisa. Ele arqueou uma sobrancelha, um meio sorriso brincando em seus lábios. O que foi, amor? Não me diga que finalmente decidiu largar aquele emprego e abrir sua própria empresa? Engoli em seco. Se ele soubesse o quanto estava longe da verdade... Não é isso. É que... Bem, eu estou grávida. O sorriso de Rafael desapareceu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, e pude ver uma mistura de emoções passando por eles. Surpresa, confusão e... algo mais. Algo que não consegui identificar na hora, mas que mais tarde entendi ser o início do fim. Grávida? Ele repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. Como isso aconteceu? Não pude evitar uma risadinha nervosa. Bem, do jeito tradicional, eu suponho. Lembra daquela noite depois da festa de aniversário da sua irmã? Mas Rafael não estava rindo. Ele se afastou, passando as mãos pelo rosto e pelos cabelos, num gesto que eu conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava estressado, quando algo saía do seu controle meticulosamente planejado. Luísa, nós não podemos ter um filho agora. Você sabe disso, não sabe? Minha carreira está decolando. Acabei de ser promovido. E você? E aquele projeto grande que você estava prestes a assumir? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Claro que eu sabia que o momento não era ideal, mas ouvir Rafael falar assim, como se um filho fosse apenas um inconveniente em nossa agenda lotada. Eu sei que não planejamos, Rafa, mas aconteceu. E agora? O que vamos fazer? Foi então que ele disse algo que mudou tudo. Algo que nunca imaginei ouvir dele. Luísa, ele começou, evitando meu olhar. Você já pensou como o bebê vai ser? Fiquei confusa por um momento. Como assim? Como vai ser? Rafael hesitou, mas então as palavras saíram como uma torrente. Você sabe, se vai ser como você, negro. Já pensou como será para a criança? Como minha família vai reagir? O mundo parou. Literalmente parou. Senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés.
As palavras de Rafael ecoavam na minha mente, cada sílaba como uma punhalada no meu coração. O quê? Consegui balbuciar, minha voz quase um sussurro. Você está preocupado com a cor da pele do nosso filho? Rafael teve a decência de parecer envergonhado, mas não recuou. Não é só isso, Luísa. É complicado. Você sabe como o mundo é. As dificuldades que você mesma enfrenta. Eu não sei se estou pronto para lidar com isso. Naquele momento, olhando para o homem que eu amava, que eu achava que me amava incondicionalmente, senti algo dentro de mim se quebrar. Não era apenas decepção ou tristeza. Era uma dor profunda, visceral. O tipo de dor que muda uma pessoa para sempre. Sai daqui, disse minha voz tremendo de emoção. Sai do banheiro agora, Rafael. Ele tentou se aproximar, talvez para se explicar, mas eu ergui a mão impedindo-o. Não diga mais nada. Só saia. Rafael saiu do banheiro em silêncio, e logo ouvi a porta da frente se fechar. Ele tinha ido embora, me deixando sozinha com meus pensamentos, meus medos e uma vida crescendo dentro de mim. Uma vida que, aparentemente, já era motivo de preocupação antes mesmo de nascer, simplesmente por causa da cor da sua pele. Voltei-me para o espelho, encarando meu reflexo com novos olhos. Vi uma mulher forte, bonita, capaz. Uma mulher que sempre teve orgulho de suas raízes, de sua história. E agora, essa mulher seria mãe de uma criança que, independentemente de como fosse, seria amada e valorizada por quem era. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa ao pequeno ser que crescia dentro de mim. Meu amor, não importa como você seja, você será perfeito. E eu vou te amar e te proteger com cada fibra do meu ser. Você consegue imaginar como me senti? Sozinha, assustada, mas ao mesmo tempo, com uma determinação que nunca havia sentido antes? Pois é, meu bem, aquele foi apenas o começo da minha jornada. Uma jornada de descobertas, de dor, mas também de um amor tão profundo que transformou cada fibra do meu ser. Uma jornada que me ensinou o verdadeiro significado de família, identidade e autoaceitação. Os dias que se seguiram àquela fatídica manhã de domingo foram um borrão de emoções intensas e decisões difíceis. Rafael voltou para casa naquela noite, tentando agir como se nada tivesse acontecido, mas o dano já estava feito. As palavras dele ecoavam na minha mente, impossíveis de ignorar. Luísa, ele disse, sentando-se na beira da nossa cama, onde eu estava encolhida desde que ele saíra. Precisamos conversar sobre isso. Eu não quis dizer daquela forma. Ergui os olhos para ele, sentindo uma mistura de amor e decepção que me dilacerava por dentro. E de que forma você quis dizer, Rafael? Existe alguma forma de dizer que você tem medo que nosso filho seja negro, que não seja racista? Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Não é isso. Eu me preocupo com as dificuldades que a criança pode enfrentar. Você sabe como o mundo é. Sei sim, respondi, minha voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Sei muito bem como o mundo é. Vivo isso todos os dias. E sabe o que mais sei? Que nosso filho vai precisar de pais que o amem e apoiem incondicionalmente. Não de alguém que já começa vendo sua cor como um problema. As semanas seguintes foram um teste de resistência emocional. Rafael tentava se aproximar, às vezes com palavras doces, outras vezes com presentes. Mas algo fundamental havia se quebrado entre nós. Cada vez que ele me tocava, eu não conseguia deixar de pensar. Será que ele tocaria nosso filho com o mesmo carinho se ele for negro como eu? Foi numa tarde de sábado, quando estávamos fazendo compras no supermercado, que tudo chegou ao limite. Passávamos pela seção de produtos para bebês quando uma senhora idosa se aproximou, sorrindo gentilmente. Que casal lindo vocês formam, ela disse, olhando para minha barriga já ligeiramente saliente. O bebê vai ser uma graça, misturando as características de vocês dois. Antes que eu pudesse agradecer, Rafael respondeu. Ah, sim. Esperamos que ele puxe mais ao meu lado da família, sabe? Facilita as coisas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A senhora nos olhou confusa, depois para mim com pena, e se afastou rapidamente. Fiquei ali, parada no meio do corredor, sentindo como se tivesse levado um tapa. Como você pôde dizer isso? Sussurrei, as lágrimas finalmente vencendo a batalha e escorrendo pelo meu rosto. Rafael parecia genuinamente surpreso com minha reação. O quê? Luísa, você sabe que é verdade. A vida seria mais fácil para a criança se... Não deixei que ele terminasse. Larguei o carrinho de compras ali mesmo
e saí do supermercado, ignorando os chamados dele. Caminhei sem rumo pelas ruas de São Paulo, minha mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Acabei chegando a um parque próximo de casa. Sentei-me em um banco, observando as famílias ao redor. Casais de todas as cores e etnias brincando com seus filhos, rindo, vivendo. Era isso que eu queria. Uma família baseada no amor, não no medo ou no preconceito. Foi ali, naquele banco de parque, que tomei minha decisão. Não podia continuar com Rafael. Não podia criar meu filho em um ambiente onde sua própria existência seria questionada antes mesmo de nascer. Voltei para casa determinada. Rafael estava lá, ansioso e arrependido. Luísa, me desculpe. Eu não pensei. Esse é o problema, Rafael. Interrompi. Minha voz calma, mas firme. Você não pensou. Não pensa no que suas palavras e atitudes significam. Não pensa no quanto isso me machuca e no quanto machucaria nosso filho. O que você quer dizer? Ele perguntou, um tom de medo em sua voz. Respirei fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Quero dizer que acabou, Rafael. Não posso mais ficar com você. Não posso criar meu filho com alguém que vê sua cor como um problema a ser facilitado. O choque no rosto dele era evidente. Mas Luísa, é nosso filho. Você não pode simplesmente... Posso sim, afirmei, surpreendendo a mim mesma com minha convicção. E Vou criar este bebê com todo o amor e orgulho do mundo. Vou ensiná-lo a amar cada parte de si mesmo, incluindo sua cor. E se você não pode fazer o mesmo, então é melhor que fique longe. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, comecei a procurar por um novo apartamento. Não foi fácil. Houve lágrimas, discussões, tentativas de reconciliação. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que estava fazendo a coisa certa. 2 semanas depois, eu estava em meu novo lar. Um pequeno apartamento de 1 quarto, mas nosso, meu e do meu bebê. As paredes ainda estavam vazias, esperando para serem preenchidas com memórias novas. Memórias de uma família diferente da que eu havia imaginado, mas não menos cheia de amor. Naquela primeira noite sozinha, sentei-me na cama, acariciando minha barriga que começava a crescer. Somos só nós 2 agora, meu amor, sussurrei. Mas prometo que será mais que suficiente. Você vai crescer sabendo o quanto é amado, o quanto é especial. E nunca, nunca se envergonhará de quem é. E ali, naquele pequeno apartamento, com as luzes de São Paulo brilhando lá fora, senti pela primeira vez uma paz verdadeira. O caminho à frente seria difícil, eu sabia. Mas também sabia que tinha feito a escolha certa. Por mim, pelo meu filho, pelo nosso futuro. Você já se viu numa situação em que teve que escolher entre o amor que achava ter e o amor próprio? Entre o conforto do conhecido e a incerteza de um novo começo? Pois é, meu bem. Às vezes as escolhas mais difíceis são as que mais nos fazem crescer. E eu estava apenas começando minha jornada de crescimento e autodescoberta. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Adaptar-me à vida sozinha, grávida e lidando com o término de um relacionamento que eu acreditava ser para sempre, não foi fácil. Mas, como minha avó sempre dizia, a gente é como cana, minha filha, dobra, mas não quebra. Uma manhã, cerca de 2 meses após me mudar, acordei com uma sensação estranha. Olhei para minha barriga, agora visivelmente arredondada, e senti algo diferente. Um movimento suave, como o bater de asas de uma borboleta. Meu bebê estava se mexendo pela primeira vez. Oi, meu amor, sussurrei, acariciando minha barriga com lágrimas nos olhos. Mamãe está aqui. Estamos juntos nessa. Foi nesse momento que percebi. Eu não estava sozinha. Nunca estaria sozinha novamente. Tinha uma pequena vida crescendo dentro de mim. Alguém que dependia completamente de mim e do meu amor. Decidi que era hora de transformar meu pequeno apartamento em um lar de verdade. Com a ajuda de Mariana, minha melhor amiga desde os tempos de escola, comecei a decorar o quarto do bebê. Escolhemos cores vibrantes. Amarelo, verde, laranja. Cores que representavam vida, alegria, esperança. Lu, olha só o que eu achei, Mariana exclamou um dia, entrando no apartamento com um grande pacote. Era um mobile para o berço, com pequenos bonecos representando crianças de diferentes etnias. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ver aquilo. É perfeito, Mari, disse, abraçando minha amiga. É exatamente o que eu queria. Enquanto preparávamos o quarto, não pude deixar de pensar em como seria diferente se Rafael estivesse ali.
Será que ele teria as mesmas preocupações ao escolher a decoração? Será que hesitaria em colocar imagens de crianças negras no quarto do nosso filho? Balancei a cabeça, afastando esses pensamentos. Este era o nosso lar agora, meu e do meu bebê, um lugar de aceitação, de celebração de quem éramos. As semanas se passaram, e minha barriga crescia junto com minha confiança. No trabalho, enfrentei alguns desafios. Apesar das leis de proteção à maternidade, senti os olhares de julgamento de alguns colegas. Comentários como, mas você é tão jovem, ou, e o pai, eram frequentes. Um dia, durante uma reunião importante, um dos diretores fez um comentário que me pegou de surpresa. Luísa, temos um projeto crucial chegando. Tem certeza de que conseguirá lidar com isso? Na sua condição? Senti o sangue ferver nas minhas veias, mas mantive a calma. Olhei diretamente nos olhos dele e respondi. Minha condição, como você diz, é estar grávida. Não estou doente. Estou perfeitamente capaz de liderar este projeto, assim como liderei todos os outros até agora. Minha competência não diminuiu só porque estou carregando uma vida dentro de mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos discretos de algumas colegas. Naquele momento, senti que não estava lutando apenas por mim, mas por todas as mulheres que enfrentavam preconceitos semelhantes. À medida que minha gravidez avançava, comecei a frequentar um grupo de apoio para mães solo. Foi lá que conheci Dona Zezé, uma senhora negra de seus 70 anos, que se tornou uma espécie de mentora para mim. Minha filha, ela me disse um dia, segurando minhas mãos, criar um filho negro neste mundo não é fácil, mas é a coisa mais recompensadora que você vai fazer. Você vai ensinar essa criança a ser forte, a ter orgulho de quem é, a enfrentar o mundo de cabeça erguida. As palavras de Dona Zezé me deram força nos momentos difíceis. Quando o medo e a insegurança batiam, eu me lembrava delas e me sentia capaz de enfrentar qualquer desafio. Foi também nessa época que decidi fazer algo que há muito tempo queria. Deixei meu cabelo natural. Durante anos, tinha alisado meus cachos, tentando me encaixar em um padrão que não era meu. Mas agora, preparando-me para ser mãe, queria abraçar completamente quem eu era. A transição não foi fácil. Houve dias em que olhava no espelho e não me reconhecia, mas cada cacho que se formava era como uma pequena vitória. Era eu, em minha forma mais autêntica, me preparando para receber meu filho. Uma noite, já no 8º mês de gravidez, recebi uma ligação inesperada. Era Rafael. Luísa, sua voz soava hesitante do outro lado da linha. Eu queria saber como você está. Senti meu coração apertar. Como está o bebê? Apesar de tudo, uma parte de mim ainda se importava com ele. Estamos bem, Rafael, respondi, mantendo a voz calma. O bebê está saudável e forte. Houve um momento de silêncio antes dele falar novamente. Eu andei pensando muito, Luísa, sobre tudo o que aconteceu, sobre o que eu disse. Eu sinto muito, de verdade. Acho que fiquei assustado e deixei meus medos e preconceitos falarem mais alto. Suas palavras me pegaram de surpresa. Não era o que eu esperava ouvir. Obrigada por dizer isso, Rafael, respondi, sentindo um nó na garganta. Significa muito para mim. Eu queria saber se poderíamos conversar, pessoalmente. Sei que não mereço, mas gostaria de tentar consertar as coisas, de fazer parte da vida do nosso filho. Fiquei em silêncio por um momento, 1000 pensamentos passando pela minha cabeça. Parte de mim queria dizer sim imediatamente, dar uma segunda chance ao nosso amor. Mas outra parte, a parte que tinha crescido e se fortalecido nos últimos meses, sabia que as coisas não eram tão simples. Rafael, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Agradeço sua honestidade, mas preciso de tempo para pensar. Não é uma decisão que posso tomar de repente. Envolve não só a mim, mas principalmente o bem-estar do nosso filho. Ele pareceu entender. Claro, Luísa, eu entendo. Tome o tempo que precisar. Estarei aqui quando você estiver pronta para conversar. Depois de desligar, fiquei um longo tempo sentada na minha cama, acariciando minha barriga. O bebê se mexia, como se sentisse minha agitação. O que você acha, meu amor? Sussurrei. Será que devemos dar uma chance ao seu pai? Naquela noite, dormi com essa pergunta na mente. O futuro, que parecia tão claro há algumas horas, estava novamente incerto. Mas uma coisa eu sabia. Qualquer decisão que eu tomasse, seria pensando no melhor para mim e para meu filho. Nossa jornada estava longe de terminar, e eu estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente. E você, meu bem, já se viu numa encruzilhada assim?
onde o passado bate a porta justo quando você está começando a construir um novo futuro. Pois é, a vida às vezes nos surpreende, mas são essas surpresas que nos fazem crescer, que nos mostram do que somos realmente capazes. As semanas que se seguiram à ligação de Rafael foram um turbilhão de emoções. Eu oscilava entre a vontade de dar uma segunda chance ao nosso relacionamento e o medo de me expor novamente à dor e ao preconceito. Mas, como a vida gosta de nos surpreender, o destino decidiu que eu não teria muito tempo para ponderar. Era uma terça-feira à noite. Eu estava com 38 semanas de gestação, assistindo a uma novela e comendo morangos. Meu desejo de grávida favorito, quando senti uma contração forte. Respirei fundo, lembrando-me das aulas de preparo para o parto. Deve ser só um alarme falso, pensei. Mas então veio outra. E outra. Calma, Luísa, falei em voz alta, tentando me acalmar. Respira. Lembra o que a dona Zezé falou? Nossos ancestrais fizeram isso por milênios. Você consegue. Liguei para Mariana, que prometeu chegar em 20 minutos. Enquanto esperava, arrumei a bolsa da maternidade, as mãos tremendo de ansiedade e excitação. Era a hora. Meu bebê estava chegando. No caminho para o hospital, entre contrações cada vez mais fortes, um pensamento me ocorreu. Mari, ofeguei. Liga para o Rafael, ele merece saber. Mariana me olhou surpresa, mas assentiu, pegando meu celular. Minutos depois, enquanto eu era levada para a sala de parto, ouvi a voz dele, ofegante e ansiosa. Luísa, estou a caminho. Aguenta firme, por favor. As horas seguintes foram uma mistura de dor, medo e uma força que eu não sabia que possuía. A cada contração, eu pensava em todas as mulheres que vieram antes de mim, em minha mãe, minha avó, em todas as ancestrais que carregaram essa força dentro de si. E então, após o que pareceu uma eternidade, ouvi o choro mais lindo do mundo. Meu filho. Nosso filho. É um menino, anunciou a médica, colocando um pequeno embrulho sobre meu peito. Olhei para aquele rostinho, a pele cor de canela, os olhinhos ainda fechados, e senti um amor tão grande que mal cabia em meu peito. Oi, meu amor, sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Bem-vindo ao mundo, Miguel. Foi nesse momento que Rafael entrou na sala. Nossos olhares se encontraram, e vi seus olhos se encherem de lágrimas ao ver nosso filho. Luísa, ele começou, se aproximando hesitante. Ele é perfeito. Olhei para Rafael, depois para Miguel e de volta para Rafael. Vi amor em seus olhos. Amor puro, sem reservas ou preconceitos. Naquele momento, entendi que às vezes é preciso ver para realmente compreender. Quer segurá-lo? Perguntei, surpreendendo a mim mesma. Com cuidado, Rafael pegou Miguel nos braços. Vi lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto ele olhava maravilhado para nosso filho. Oi, campeão, ele sussurrou. Papai está aqui, e eu te amo mais que tudo nesse mundo. Os dias que se seguiram no hospital foram uma montanha-russa de emoções. Aprender a amamentar, trocar fraldas, lidar com o choro noturno. Cada desafio era uma nova aventura. E para minha surpresa, Rafael estava lá a cada passo do caminho. Uma noite, enquanto Miguel dormia no berço ao lado da minha cama, Rafael se sentou ao meu lado. Luísa, ele começou, sua voz baixa e séria. Eu sei que fiz e disse coisas imperdoáveis. Passei esses meses refletindo muito sobre meus preconceitos, sobre o quanto eu estava errado. Ver Miguel, segurar ele nos meus braços, isso mudou tudo. Eu quero ser melhor. Por ele, por você, por nós. Olhei nos olhos dele, buscando qualquer sinal de hesitação ou falsidade. Não encontrei nenhum, mas ainda assim, Rafael, respondi, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Eu aprecio o que você está dizendo, de verdade, mas não é tão simples assim. O que você disse, o modo como agiu, isso me machucou profundamente. E mais importante, me fez questionar se esse seria um ambiente saudável para criar nosso filho. Ele assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu entendo, e não espero que você me perdoe de uma hora para outra. Só me dê uma chance de provar que posso ser melhor, que posso aprender e crescer. Por favor. Olhei para Miguel, dormindo pacificamente. Pensei em tudo que tínhamos passado, em tudo que ainda teríamos pela frente. Ok, disse finalmente, mas vamos com calma. Um passo de cada vez. E a primeira coisa que você vai fazer é se educar.
ler sobre racismo estrutural, sobre os desafios que pessoas negras enfrentam todos os dias. Entender realmente o mundo em que seu filho vai crescer. Rafael assentiu vigorosamente. Sim, claro, eu farei isso. Prometo. Nos meses que se seguiram, vi uma mudança genuína em Rafael. Ele não apenas leu os livros que sugeri, mas também começou a frequentar grupos de discussão sobre racismo e privilégio branco. Vi ele questionar seus próprios preconceitos, enfrentar conversas difíceis com sua família e amigos. Um dia, chegando em casa do trabalho, sim, eu tinha voltado, e com uma determinação ainda maior de conquistar meu espaço, encontrei Rafael e Miguel no sofá. Rafael estava lendo em voz alta um livro infantil sobre grandes personalidades negras da história. E assim, Nelson Mandela mostrou ao mundo o poder do perdão e da persistência. Ele lia, enquanto Miguel, agora com 6 meses, olhava fascinado para as ilustrações coloridas. Fiquei parada na porta, observando aquela cena, meu coração se enchendo de uma emoção que não conseguia nomear. Era esperança? Amor? Talvez um pouco dos dois. Rafael ergueu os olhos e me viu. Seu sorriso era caloroso, genuíno. Ei, vocês dois, disse, me aproximando e me juntando a eles no sofá. Mamãe! Miguel gorgolejou, estendendo os bracinhos para mim. O peguei no colo, inspirando seu cheirinho de bebê. Sabe, Rafael disse, sua voz suave. Cada dia que passa, agradeço mais por vocês dois, por essa segunda chance, por poder aprender e crescer junto com nosso filho. Olhei para ele, depois para Miguel. Nossa jornada estava longe de terminar. Ainda teríamos muitos desafios pela frente. O mundo lá fora ainda era cheio de preconceitos e injustiças. Mas ali, naquele momento, senti que tínhamos dado o primeiro passo para criar um mundo melhor. Um mundo onde Miguel poderia crescer orgulhoso de quem era, de suas raízes, de sua história. É, meu bem, respondi, beijando a cabecinha de Miguel. Estamos aprendendo juntos. E sabe de uma coisa? Acho que estamos nos saindo muito bem. E você, que nos acompanha nessa jornada, já viveu um momento de transformação assim? Um momento em que o amor e a compreensão vencem o preconceito e o medo? Pois é, meus queridos. A vida às vezes nos surpreende da maneira mais bela possível. E nossa história? Bem, ela estava apenas começando. Os anos passaram num piscar de olhos. Miguel crescia forte e saudável, enchendo nossa casa de risos e perguntas intermináveis. Cada dia trazia uma nova aventura, um novo desafio, uma nova oportunidade de aprendizado, não só para ele, mas para nós também. Lembro-me claramente do dia em que Miguel, com seus 4 aninhos, chegou da creche com uma expressão confusa no rostinho. Mamãe, ele disse, subindo no meu colo enquanto eu trabalhava em casa. Por que a Júlia disse que minha pele é da cor de cocô? Senti meu coração apertar. Sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Respirei fundo, buscando as palavras certas. Miguel, meu amor, comecei, acariciando seus cachinhos. Sua pele não é da cor de cocô. Sua pele é linda, da cor de chocolate, de terra fértil, de madeira preciosa. É a cor dos reis e rainhas da África, dos grandes guerreiros e sábios. É uma cor que conta histórias de força e resistência. Seus olhinhos brilharam com curiosidade. Sério, mamãe? Eu sou como um rei? Sim, meu amor. Você carrega em si a nobreza de muitas gerações. Naquela noite, conversamos com Rafael sobre o ocorrido. Vi a dor em seus olhos, a culpa por um dia ter sido parte do problema. Precisamos falar com a direção da creche, ele disse determinado. Isso não pode continuar acontecendo. E assim fizemos. Nos dias que se seguiram, Rafael e eu nos reunimos com a diretora e os professores. Sugerimos a implementação de um programa de educação antirracista. Oferecemos livros e materiais didáticos que celebravam a diversidade. Foi um processo lento, com resistências aqui e ali, mas aos poucos, vimos mudanças acontecendo. Miguel começou a chegar em casa contando sobre as novas histórias que aprendia na escola, sobre heróis e heroínas negros, sobre a riqueza da cultura africana. Mas nem tudo eram flores. Conforme Miguel crescia, os desafios se tornavam mais complexos. Quando ele completou 7 anos, enfrentamos um dos momentos mais difíceis de nossa jornada como pais. Era um sábado ensolarado e decidimos levar Miguel ao shopping para comprar um presente de aniversário para sua avó paterna. Estávamos na seção de eletrônicos quando notei um segurança nos observando de perto. Muito de perto. Rafael, que estava alguns passos à frente com Miguel, não tinha percebido nada, mas eu conhecia aquele olhar.
Era o mesmo olhar que me seguia em lojas desde que eu era adolescente. Tentei ignorar, focando em ajudar Miguel a escolher um tablet para a vovó. Mas o segurança se aproximou mais, sua postura claramente hostil. "Posso ajudar?" ele perguntou, sua voz carregada de suspeita. Antes que eu pudesse responder, Miguel, inocente e empolgado, ergueu o tablet que segurava. "Olha, moço, vamos comprar isso para vovó!" O segurança pareceu surpreso por um momento, mas logo sua expressão endureceu novamente. "Sei. E vocês têm dinheiro para pagar por isso?" Foi nesse momento que Rafael se virou, finalmente percebendo o que estava acontecendo. Vi seu rosto passar de confusão para compreensão, e finalmente para uma raiva que eu nunca tinha visto antes. "Com licença", ele disse, sua voz tremendo de emoção contida. "Você está insinuando o que eu acho que está?" O segurança pareceu desconcertado ao ver Rafael. Um homem branco, bem vestido, junto conosco. Eu só estou fazendo meu trabalho, senhor." "Seu trabalho é assediar famílias que estão fazendo compras?" Rafael rebateu. "Ou só aquelas em que alguns membros são negros?" A situação rapidamente escalou. O gerente foi chamado, explicações foram exigidas. Miguel, assustado com toda a comoção, se agarrou à minha perna, seus olhinhos cheios de lágrimas e confusão. No fim, recebemos um pedido de desculpas morno e a promessa de que o incidente seria investigado. Saímos da loja sem o presente, com um gosto amargo na boca e um filho assustado e cheio de perguntas. Naquela noite, depois de colocarmos Miguel na cama, Rafael desabou. Como eu nunca tinha visto isso antes!" Ele soluçou, sentado à mesa da cozinha. "Quantas vezes você passou por isso sozinha, Luísa? Quantas vezes eu fui cego ao que estava acontecendo bem na minha frente?" Segurei suas mãos, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pela dura realidade que nosso filho teria que enfrentar. Gratidão pelo parceiro que Rafael havia se tornado. "O importante é que agora você vê", respondi suavemente. "E juntos, podemos ensinar Miguel a navegar por esse mundo, a se manter forte e orgulhoso de quem ele é." Nos dias que se seguiram, tivemos muitas conversas difíceis com Miguel. Explicamos sobre racismo de uma forma que uma criança de 7 anos pudesse entender. Falamos sobre injustiça, mas também sobre resistência e orgulho. Rafael, por sua vez, intensificou seu ativismo. Começou a usar sua posição privilegiada na empresa para promover diversidade e inclusão. Em casa, nossa biblioteca se encheu ainda mais de livros que celebravam a negritude e combatiam o racismo. Um dia, algumas semanas após o incidente, encontrei Miguel em seu quarto desenhando. Ao me aproximar, vi que ele tinha feito um retrato de nossa família. Ali estávamos nós 3 de mãos dadas, sorrisos nos rostos. Acima do desenho, em letras coloridas, ele havia escrito: "Minha família é como um arco-íris, diferente e bonita." Meus olhos se encheram de lágrimas. Naquele momento, entendi que, apesar de todos os desafios, estávamos no caminho certo. Miguel estava crescendo como uma criança consciente, orgulhosa de suas origens e capaz de ver beleza na diversidade. A jornada não seria fácil, eu sabia. O mundo lá fora ainda tinha muito a aprender e a mudar. Mas ali, naquele momento, olhando para o desenho do meu filho, senti esperança. Uma esperança forte e resiliente, como os cachos que coroavam nossas cabeças, como o amor que unia nossa família. E você, que nos acompanha nessa jornada, já viveu momentos assim? Momentos que testam nossa força, mas também nos mostram o poder do amor e da união. Pois é, meus queridos. A vida nem sempre é fácil, mas são esses desafios que nos moldam, que nos fazem crescer. E nossa história? Bem, ela continuava se desenrolando, página por página, cada uma delas escrita com amor, coragem e a certeza de que juntos somos mais fortes. Os anos se passaram, e Miguel cresceu, se tornando um jovem incrível. Aos 15 anos, ele era uma mistura perfeita de nós dois. Tinha meus traços fortes e minha determinação, combinados com a gentileza e a eloquência de Rafael. Mas, acima de tudo, ele tinha desenvolvido uma identidade própria, forte e orgulhosa. Numa tarde de sábado, estávamos todos na sala. Eu folheava uma revista. Rafael trabalhava em seu laptop e Miguel estava concentrado em seu celular. De repente, ele levantou a cabeça, um brilho determinado nos olhos. "Mãe, pai", ele começou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção.
Eu quero fazer uma coisa. Quero começar um podcast. Rafael e eu trocamos olhares surpresos. Um podcast? Sobre o quê, filho? Perguntei curiosa. Miguel respirou fundo antes de responder. Sobre ser um adolescente negro no Brasil. Sobre as coisas que a gente passa, sabe? Mas não só as coisas ruins. Quero falar sobre nossa cultura, nossa força, nossas conquistas. Senti meu coração se encher de orgulho. Miguel sempre foi um menino consciente, mas vê-lo querendo usar sua voz para fazer a diferença era mais do que eu poderia ter sonhado. Isso é incrível, Miguel, Rafael exclamou, fechando o laptop. Como podemos ajudar? Nos meses que se seguiram, nossa casa se transformou em um pequeno estúdio de gravação. Miguel pesquisava incansavelmente, preparava roteiros, convidava amigos e especialistas para participar. Rafael usou seus contatos na indústria de mídia para conseguir equipamentos e dicas de produção. Eu ajudava com a pesquisa e revisão de conteúdo. O podcast, que Miguel chamou de Vozes do Amanhã, rapidamente ganhou popularidade. Ele abordava temas complexos de uma forma que outros jovens podiam entender e se relacionar. Falava sobre representatividade na mídia, sobre a importância da educação, sobre como lidar com o racismo no dia a dia. Um episódio em particular me marcou profundamente. Miguel convidou Rafael para participar, e juntos eles falaram sobre como o nascimento de Miguel tinha mudado a perspectiva de Rafael sobre raça e privilégio. Sabe, ouvintes, Rafael disse, sua voz embargada de emoção. Eu era parte do problema. Eu tinha preconceitos que nem sabia que existiam. Foi preciso o amor pelo meu filho, por esse menino incrível sentado aqui do meu lado, para eu abrir os olhos e começar a mudar. Miguel sorriu, colocando a mão no ombro do pai. E você mudou, pai. Você se tornou um aliado, um exemplo de como pessoas podem aprender e evoluir. Ouvindo aquela conversa, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Lembrei-me de todos os desafios que enfrentamos, de todos os momentos difíceis, mas também me lembrei de cada pequena vitória, de cada passo em direção a um mundo melhor que tínhamos dado juntos, como família. O sucesso do podcast de Miguel abriu muitas portas. Ele foi convidado para falar em escolas, participar de debates na TV, escrever artigos para jornais. Com apenas 17 anos, meu filho estava se tornando uma voz importante na luta antirracista. Num domingo, enquanto preparávamos o almoço juntos na cozinha, algo que se tornou uma tradição em nossa família, Miguel nos surpreendeu com uma notícia. Mãe, pai, ele disse, picando tomates com a habilidade de quem aprendeu a cozinhar desde cedo. Eu decidi o que quero fazer depois que me formar. Rafael e eu trocamos olhares curiosos. Miguel continuou. Quero estudar direito. Quero me tornar um advogado especializado em direitos humanos e questões raciais. Senti meu coração se encher de um orgulho que mal cabia no peito. Filho, isso é maravilhoso, exclamei, abraçando-o. Rafael, com lágrimas nos olhos, juntou-se ao abraço. Estamos tão orgulhosos de você, Miguel. Tão orgulhosos. Naquela noite, deitada na cama, refleti sobre nossa jornada. Lembrei-me da jovem assustada que fui um dia, enfrentando uma gravidez inesperada e o preconceito do homem que amava. Pensei em todas as vezes que duvidei, que tive medo, que quis desistir. Mas então pensei em Miguel, no jovem incrível que ele se tornou. Pensei em Rafael e na transformação profunda pela qual ele passou. Pensei em nossa família, imperfeita, mas unida, aprendendo e crescendo juntos a cada dia. Percebi que nossa história, minha história, não era apenas sobre superar o racismo ou construir uma família. Era sobre crescimento, sobre a capacidade humana de mudar e evoluir. Era sobre amor, em todas as suas formas complexas e transformadoras. E agora, queridos ouvintes que acompanharam nossa jornada até aqui, quero deixar uma mensagem para vocês. Nunca subestimem o poder de suas vozes, de suas histórias. Cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença, de criar ondas de mudança que se espalham muito além do que podemos ver. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela fez você refletir ou querer agir, eu te convido a compartilhá-la. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente suas próprias experiências. Vamos criar juntos uma comunidade de pessoas comprometidas com um mundo mais justo e igualitário, porque no fim das contas, é disso que se trata. De criar conexões, de compartilhar experiências, de aprender uns com os outros. É assim que mudamos o mundo. Uma conversa, uma história,
Um ato de amor de cada vez. E nossa história? Bem, ela continua. Todos os dias, escrevemos um novo capítulo. E mal posso esperar para ver o que o futuro reserva para nós. Para Miguel, para nossa família e para todos vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigada por fazerem parte desta jornada conosco. Até a próxima história.